A expectativa dos fãs da Marvel para saber quem serão os heróis que veremos nos próximos filmes dos Vingadores não para de aumentar. Isso porque tanto Avengers Doomsday quanto Guerras Secretas devem ter uma trama inteiramente voltada para o multiverso. Ou seja, além dos personagens que estamos acostumados a acompanhar dentro do UCM, ainda veremos figuras conhecidas por outros universos cinematográficos, como é o caso dos filmes dos X-Men e a versão clássica do Homem-Aranha de Tobey Maguire. É claro que além de toda essa galera, a grande estrela de Vingadores 5 e 6 deve ser Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Porém, ele não deve estar sozinho durante essa sua jornada. Na verdade, o vilão pode contar com o apoio de ninguém mais, ninguém menos do que a Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen. Tá, eu sei, tá meio confuso de entender tudo isso, né não? Mas pode ficar tranquilo porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quem são os personagens que devem ter um destaque maior nesses próximos filmes dos Vingadores e como isso tudo vai se encaixar na trama. Então você já sabe o que fazer, né? Chega já nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Não é segredo para ninguém que os Vingadores acabaram se tornando o carro-chefe da Marvel nos cinemas. Em um universo compartilhado tão gigantesco como o MCU, é justamente os filmes dos Vingadores que vemos a união de toda essa galera. A gente inclusive pode afirmar que o primeiro filme deles foi o único que o foco estava todo na equipe principal, como o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra. Já que no filme da Era de Ultron, a gente já consegue perceber que as coisas já dão uma mudada. A gente tem a adição dos gêmeos Wanda e Pietro, que em teoria seriam mutantes. Só que pelo menos dentro daquele filme, eles são chamados de aprimorados. E aí depois, lá em Guerra Infinita, a gente já consegue perceber que aí sim, o universo compartilhado acaba tomando forma, né, e assume por completo. Ali já não era mais um filme apenas dos Vingadores, já que a equipe dos Guardiões da Galáxia também possui um peso fundamental na trama. Ficou claro que Avengers era apenas um título para chamar o público, já que o foco da história deixou de ser reunir apenas os heróis mais poderosos da Terra. E eu acho que eu não preciso nem falar aqui para vocês que com a chegada do multiverso, os próximos filmes dos Vingadores estão indo para um outro patamar, né? Afinal, agora a gente não vai ver apenas os heróis do universo compartilhado de filmes da Marvel. Não, a gente vai ver todos os heróis que já participaram de alguma produção da Marvel em alguma franquia aleatória. Tanto é que isso já tem acontecido em outras produções, como lá em No Way Home, na qual a gente acabou vendo versões do Homem-Aranha vindo a aparecer. Ou até, mudando de filme, vamos falar então do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, onde tivemos variantes de personagens icônicos, como Reed Richards e o Professor Xavier. Então essa expansão na galeria de personagens envolvendo o multiverso já tá rolando. Só que quando chegar o momento de Avengers Doomsday e de Guerras Secretas, aí a gente não tá falando de participação especial, meia boca, não. A gente tá falando de um negócio que tá indo para um outro patamar. E a maior prova disso que eu tô falando são as notícias e os rumores que não param de surgir pela internet a respeito desses filmes. Só que o curioso é que no caso do Vingadores 5, os planos eles acabaram mudando e mudando bastante. Eu digo isso porque lá no começo esse filme teria o vilão Kang como peça central. Só que, como vocês já sabem, tudo acabou mudando quando o ator Jonathan Majors acabou se envolvendo em uma questão judicial por agressão. Sendo assim, um número considerável de personagens que estariam em Vingadores Dinastia de Kang devem ser totalmente descartados. E no caso, eu tô me referindo principalmente a todas aquelas variantes do vilão que aparecem na famosa cena do Conselho dos Kangs. Mas isso também pode servir para outros personagens que tinham alguma relação com ele, como por exemplo, a família do Homem-Formiga. Nesse caso, eu até acho bom que essa galera realmente fique bem esquecida nos próximos filmes dos Vingadores. Mas tá bom, né? Vamos parar de falar de passado, vamos falar do que importa, que é o Vingadores 5, que agora tá completamente focado no Doutor Destino de Robert Downey Jr. Antes de mais nada, eu acho importante lembrar que recentemente os irmãos russos disseram em entrevista que só aceitaram voltar ao MCU por terem encontrado uma grande ideia para esse filme. Eu já fiz um vídeo no qual eu analiso completamente essa entrevista que eles acabaram dando. Depois dá uma olhada clicando no card que tá aparecendo aqui em cima. Esse vídeo tá completaço e vale muito a pena você assistir, até para você ficar por dentro de tudo que rola no MCU. Mas a verdade, nua e crua, é que é difícil. É tipo muito difícil tentar adivinhar definitivamente
qual vai ser a trama que vão abordar em Avengers Doomsday. Mas uma coisa que podemos concluir a partir das HQs, que deve ser a base de tudo, é que sozinho o Doutor Destino não teria poder suficiente para conquistar todo o multiverso. Tanto é que é por isso que nas histórias na qual o Doutor Destino acaba assumindo esse papel de imperador do multiverso, sempre existe algum ser, alguma entidade cósmica ou coisa assim do gênero que acaba cedendo os poderes desse ser pro Doutor Destino, seja por bem ou por mal. Então a ideia é que a gente veja algo assim vindo a acontecer em Avengers Doomsday. Com isso em mente, podemos imaginar que algumas entidades desse patamar podem dar as caras no MCU, seja o Homem Molecular ou os próprios Beyonders. É até legal dizer que recentemente o insider Daniel RPK revelou em seu Patreon que tanto Doomsday quanto Guerras Secretas contará com a participação de vários Vigias. E para você que não sabe, o Vigia é aquele encarregado de observar tudo o que acontece ao redor de múltiplas realidades, como a gente consegue ver lá na série animada What If. Então, pelo visto, esse filme vai sim conter a participação desse tipo de ser cósmico. Tudo bem que se a Marvel ela não quiser ir por esse lado, não tem problema nenhum, gente. Afinal, dentro do próprio universo cinematográfico da Marvel, existe uma personagem com poder suficiente para o Doutor Destino se apoderar e assim conseguir dominar todo o multiverso. E sim, é claro que eu tô me referindo à Feiticeira Escarlate, até porque estamos falando de um ser Nexus da Marvel. Ou seja, a Wanda é uma das poucas pessoas capazes de alterar a linha do tempo na forma que ela bem entender. Tudo bem que atualmente todo mundo pensa que a Feiticeira Escarlate acabou morrendo devido aos eventos que acontecem lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porém, nos quadrinhos também houve um momento no qual todo mundo estava achando que a Wanda ela estava morta, e foi justamente na saga Dinastia M. Só que logo depois acabou sendo revelado que na verdade ela não estava morta, mas sim sendo manipulada pelo Doutor Destino em Lativéria e por isso havia desaparecido. Então eu não vou me surpreender caso algo parecido com isso seja introduzido em Vingadores 5. Com o vilão usando a Feiticeira Escarlate para alcançar seus objetivos. Tá, mas agora que a gente tem a presença do Doutor Destino, da Feiticeira Escarlate, dos Vigias e até mesmo de possíveis entidades cósmicas podendo vir a aparecer nesse próximo 2 filmes dos Vingadores, vamos falar então dos heróis que podem também aparecer em Doomsday e Guerras Secretas. E bom, antes de mais nada é importante eu lembrar aqui vocês que vários e vários nomes de heróis e heroínas já foram divulgados por alguns insiders e também por alguns portais de notícia. Porém, como eu disse, os planos para o Vingadores 5 mudaram completamente. Antes não ia se chamar Doomsday, se chamaria Dinastia de Kang. Então não tem muito como a gente saber o que de fato continuou e o que foi descartado. Talvez tudo tenha sido descartado até. Só que uma figura que parece ter sido confirmada recentemente para retornar é o Chris Evans como Capitão América. Nesse caso, pela importância que ele teve nas fases anteriores do UCM, eu duvido que esse cara teria apenas uma pequena aparição. Se o Cap realmente estiver nesses filmes, é quase que certo que ele terá um papel fundamental, até pela liderança que ele possui. E até aproveitando que a gente está falando de liderança, um dos rumores que estava rolando por aí é que em Vingadores 5 e também no Guerras Secretas, a gente teria pequenas equipes de Vingadores e cada uma delas teria o seu líder. Na época se falava muito sobre o Homem-Aranha de Tobey Maguire, o Motoqueiro Fantasma de Nicolas Cage e o Wolverine de Hugh Jackman liderando essa galera. Não sabemos se esse plano se manteve após a mudança da trama envolvendo o Doutor Destino, mas faz todo sentido esses personagens estarem no filme. E até é engraçado, gente, porque no caso do Wolverine do Hugh Jackman, até surgiu uma notícia recente falando que ele tinha colocado algumas condições para ele estar participando desse 5º e do 6º filme dos Vingadores. Essa informação, que é acreditada ao insider Daniel RPK, revela que o Hugh Jackman gostaria que o seu personagem interagisse com o Doutor Destino de Robert Downey Jr. e o Homem-Aranha de Tobey Maguire. Essa seria a condição para o Wolverine estar no próximo filme dos Vingadores. E bom, se isso for verdade, Para mim, parece muito uma forma do Hugh Jackman tá pelo menos garantindo que o personagem deles tenha uma certa importância durante a trama. Até porque o Doutor Destino com certeza vai aparecer muito em tela e vai ter uma importância. E eu não tenho dúvidas também que o Homem-Aranha de Tobey Maguire vai ter uma importância durante o filme. Mas é claro que a gente também não pode deixar de falar da popularidade envolvendo esses personagens. Dá uma olhada só no sucesso que foi Deadpool e Wolverine, um filme proibido para menores e que mesmo assim
assim fez 1,3 bilhão de dólares em bilheteria. A Marvel, ela não é boba, galera. É óbvio que ela vai pegar tanto o Wolverine quanto o próprio Deadpool e colocar nesses filmes dos Vingadores para atrair o público. Sem falar que a gente ainda precisa saber o motivo do porquê o Thor estava chorando. Eu me recuso ver Vingadores Guerras Secretas e não descobrir o porquê o Thor estava chorando. Tá, mas agora os fãs do Homem-Formiga, da Capitã Marvel, devem estar tipo, meu Deus, mas vai ter tanto personagem e a minha Capitã Marvel e o meu Homem-Formiga. Será que existe realmente gente que é fã dessa galera? Mas tá, deve existir. E pô, pra você que é fã, tipo, não tem o que fazer, gente. A gente tem que trabalhar com um negócio que é o fato. E o fato é, os filmes desses personagens foram um fracasso, tanto de bilheteria como de crítica. É até bom a gente ficar de olho em personagens mais importantes como o Capitão América de Sam Wilson. O filme dele tá chegando aí, será que vai atender as expectativas? Qual é a expectativa para esse filme? Afinal, um dos maiores personagens que estão no universo 616, certamente é o Homem-Aranha de Tom Holland, e esse cara vai ter sim um papel bem importante em Doomsday e Guerras Secretas. Que o Homem-Aranha é muito popular e importante, todo mundo sabe. E no caso também de Stephen Strange, ele é uma peça-chave quando o assunto é multiverso da Marvel. Sem falar no confronto épico que a gente espera ver do Doutor Destino com o Doutor Estranho. Esses dois personagens controlam a magia de uma forma surpreendente. Vai ser incrível ver eles dois, ainda mais por causa da treta que a gente vê desde Guerra Infinita do Doutor Estranho com o Tony Stark. Vai ser maneiro demais ver essas cenas. Voltando a falar do Homem-Aranha, além de toda a popularidade que o herói possui, não podemos esquecer da conexão que ele tinha com o Tony Stark. Então o drama que ele vai passar ao enfrentar o vilão com o mesmo rosto do Homem de Ferro é um dos pontos principais desse filme pra mim. É claro que também existem outros personagens que podem ser muito importantes na trama desses próximos filmes, só que ao mesmo tempo é difícil imaginar como eles vão encaixar dentro do filme. Um bom exemplo disso é o Loki, que após 2 temporadas da sua própria série, ele assumiu o lugar daquele que permanece. Dessa forma, o Loki deveria ser a figura principal da linha do Tempo Sagrada. Só que isso também estava muito melhor definido quando o Kang fazia parte dos planos da Marvel. Então não tem como saber o caminho que essa trama vai seguir agora com o Doutor Destino. Tanto é que é por isso que agora, gente, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Curtiu saber qual deve ser os principais personagens que podem aparecer em Doomsday e Guerras Secretas? Qual deles você tá mais ansioso pra ver em ação? Tem algum desses personagens que você acredita que vai ser fundamental para o filme? Deixa então todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!